Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o método de caravelas 777, um setup que eu encontrei aqui para o milho futuro e é um setup muito bom para poder seguir tendências nesse ativo. Como vocês sabem, eu tenho aí o setup do milho cozido, que é um setup que funciona muito bem no milho, mas esse setup aqui ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele tem um stop menor, um stop mais curto, e ele tenta conduzir os trades durante mais tempo, e ele vai subindo o stop também. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, e o interessante desse setup é porque ele tem um payoff muito alto, é de 3:1, como eu vou mostrar para vocês aqui. Para fazer essa estratégia você vai precisar desse indicador aqui, método de caravelas. Só você copiar esse código, você vai ter que copiar isso aqui. Você pode acessar o nosso site, aí o link está na descrição. Você vai lá na aba de setups gratuitos, né, códigos gratuitos, e você vai ver lá o indicador do Homem-Pássaro, que no caso é o mesmo indicador que eu estou utilizando aqui. Eu só fiz algumas alterações na estratégia, mas o indicador do Homem-Pássaro também é o indicador do método de caravelas. Então você pega lá, abre o seu editor, aqui editor de estratégias, e cola o código e salva, que você vai ter esse indicador aqui no seu gráfico, que vai ser o indicador que a gente vai precisar para fazer essa estratégia do método de caravelas, certo? Você vai precisar desse indicador aqui, é esse código aqui do lado, tá bom? Esse método, por enquanto, eu calibrei ele para operar na compra, apesar de que ele também funciona na venda, com alguns ajustes que a gente precisa fazer. O que vai acontecer? Para a gente entrar na compra em uma operação, aqui no gráfico do milho futuro, a gente precisa que o candle feche acima dessa linha superior, certo? Ele precisa fechar acima dessa linha superior aqui. Veja só que a gente tinha uma linha passando nesse ponto, e essa linha ela coincide com o topo anterior. Olha só que legal, quando você pega aqui o topo anterior estava passando nesse ponto. Então esse indicador ele tem essa capacidade de te mostrar possíveis pontos de topos anteriores. E no momento em que a gente tem esse rompimento, é como se fosse um rompimento de topo. Veja só, a gente tinha aqui uma onda, aí fez um recuo e estava rompendo para dar continuidade à tendência de alta. E em determinados ativos isso aqui funciona muito bem. Então, quando a gente teve esse candle verde aqui, pintado de verde, fechando acima dessa linha do indicador do método de caravelas, a gente teve aí o nosso sinal de compra para a gente poder entrar na operação. E é por isso que a gente pintou esse candle de verde. Essa entrada que você está vendo aqui, essa etiqueta falando buy, a gente fez no fechamento desse candle, próximo ao horário de fechamento. Mas você não precisa fazer exatamente no fechamento desse candle. Você pode deixar para entrar na abertura do dia seguinte. E a gente também pode fazer isso. E como a gente está no gráfico diário, fica bem mais fácil. Então na abertura do dia seguinte, a gente já tenta entrar na compra para poder pegar uma possível tendência. Tá entendendo? Então é muito simples aqui a forma de entrar nessa operação. A gente só precisa que um candle feche acima dessa linha superior. Como que você vai colocar o seu stop da operação? Você vai fazer o seguinte. Você está vendo aqui a mínima desse candle que fechou acima da linha? Então você vai pegar a mínima desse candle, tá aqui, mais ou menos, e você vai ver aonde que é 1% abaixo dessa mínima. 1% abaixo dessa mínima, vai ficar mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Você coloca o seu stop nesse ponto, 1% abaixo da mínima. Vamos ver, mais ou menos aqui, em 90,47, a gente coloca o nosso stop da operação, que mais uma vez coincide com esse fundo, tá? Ele coincide com essa região de fundo. Então no caso a gente teria aqui o seguinte, a gente teria aqui um pivô de alta se formando, né? E se ele rompesse e conseguisse dar continuidade a essa tendência, a gente vai surfar essa tendência. Se ele romper, né, a gente vai surfar essa tendência. Se caso ele voltar e perder essa linha aqui de 90,47, a gente então tem um cenário mais baixista, né, de uma tendência que está virando. Então a gente já estopa a operação aqui em 90,47, que é a mínima desse candle, 1% abaixo. Tá? Então é assim que você vai colocar seu stop. Eu vou dar outros exemplos aí para facilitar. Então vamos ver aqui, você vê que a gente conseguiu entrar nesse ponto e ele já está dando aí pra gente um lucro de 2,57%. E aí está subindo ainda, está dando um lucro de 3,19%. Aqui eu preciso te falar uma coisa muito importante a respeito do funcionamento desse setup. A partir do momento que você tem um candle, um dia, né,
o final do dia que fechou te dando aí 3% de lucro, o que você vai fazer? Você vai pegar esse seu stop que estava aqui em 90,47 e você vai subir para cima do seu ponto de entrada 1%. Então o que você vai fazer? Você pega aqui, ó, você entrou nesse ponto, então você vê onde que é 1% acima. Vamos ver aí, ó, vai ficar mais ou menos em 95,48. Então a gente vai puxar esse stop e colocar em 95,48. Tá vendo? Então a gente já garantiu um lucro dessa operação. Pelo menos já dá para pagar os custos aí e ainda sobra um lucro para a gente, se caso o mercado voltar, né? A gente não entrega o nosso lucro. E você vê, ó, que ele conseguiu dar continuidade, chegando a dar um lucro aí de 9,7%. E aí a gente vai conduzindo essa operação. Vamos conduzindo essa operação e eu vou te falar como que a gente vai sair. Olha só, perceba que a gente encerrou essa operação nesse ponto. A gente fez isso pelo seguinte motivo. Você está vendo essa linha passando aqui, que é o indicador de caravelas? Quando o candle fechou abaixo da linha do indicador, a gente encerrou a nossa operação. Tá vendo? Ele fechou abaixo, então a gente encerra a operação, porque a gente entende que muito provavelmente essa tendência de alta que a gente tinha aqui acontecendo, ela está acabando, né? E esse indicador está falando isso pra gente. Então a gente encerrou essa operação com um lucro aqui de 4,86% e a gente fecha a operação e vamos ver aí como é que o mercado fez, ó. Você vê que realmente ele teria voltado aqui. Nessa situação aqui você percebe o seguinte: a gente tinha aqui, ó, uma onda de alta nesse ponto, né? Subindo aqui, depois a gente teve um recuo e mais uma onda de alta aqui, e você percebe que ela está quase rompendo a linha do indicador, que coincide com o topo anterior. Então, se um candle fechar acima dessa linha, como fez, né, dessa linha branca aqui, a gente entra na compra, tá? Vendo aqui uma situação de rompimento do topo anterior, tá certo? Então a gente entrou na compra aqui, lembrando que você pode fazer essa entrada na abertura do dia seguinte. Então olha só, o nosso stop vai ficar 1% abaixo da mínima desse candle aqui que gerou o sinal de entrada. Então a gente teve a mínima desse candle em 60,53. Então você faz os seus cálculos aí, pode até fazer aqui visualmente, ó. Você vai colocar o seu stop em mais ou menos 59,75. Foi um stop, ó, de mais ou menos 3,40%. E aí, vamos ver então como é que ficou essa operação. Você percebe que ela já começou a te dar um lucro interessante. Então você tem que fazer aquilo que eu te falei. No momento em que um candle fecha te dando 3% de lucro, você puxa esse seu stop para 1% acima do seu ponto de entrada. Fica mais ou menos, ó, em 62,50. Então a gente puxa e coloca lá, mais ou menos nessa região aqui, a gente coloca o nosso stop, já garante um lucro da operação e vamos conduzir o trade. Vamos conduzir o trade e deixar o lucro correr até o momento em que algum candle fecha abaixo dessa linha branca. Você percebe aqui, ó, que esse candle verde fechou abaixo da linha, né? Você pode esperar até o dia seguinte, se você não conseguiu ver muito bem, né? No dia seguinte ele fecha abaixo, você já encerra a sua operação. A gente teve aí um lucro de 34%. Então é assim que esse setup funciona. Eu tenho aqui esse setup no milho futuro, o gráfico do milho, o gráfico diário, e você percebe que desde 2008 essa estratégia está conseguindo aqui uma curva de capital ascendente muito interessante. E que eu achei muito legal nesse setup é a capacidade que ele tem de conciliar uma boa taxa de acerto com um payoff alto e um fator de lucro alto. Então a gente tem aqui um ativo muito bom de ser operado, que é o milho futuro, com uma estratégia que caiu muito bem aqui nesse ativo. A gente já tem um setup aí do milho cozido que funciona muito bem, e eu encontrei esse outro aqui também que apresenta resultados excelentes e eu estou compartilhando com vocês. A gente tem aqui, ó, um total de 71 operações nesse ativo, 64% de acerto e um payoff muito bom, olha só, de 3,33. Esse payoff aqui é muito bom porque ele te diz o seguinte: o lucro das suas operações vencedoras, o valor absoluto dele,
é bem maior do que o valor absoluto das suas operações perdedoras. Então, resumindo, quando você ganha muito, e quando você perde pouco. E aí você conseguiu essa curva de capital ascendente aqui, com uma taxa de acerto de 64% e um drawdown muito baixo de 3,11%. Excelente isso daqui. E mais um número impressionante, mostrando pra gente aqui, ó, como que esse ativo é bom de ser operado. A gente tem aqui, ó, um fator de lucro de 6,13, que é um fator de lucro muito alto, certo? E aí você tem as operações aqui. Vamos ver, ó. Aqui a gente teve um resultado de 0,99 pontos, 4,75 pontos. Aqui a gente conseguiu uma operação bem vencedora, 21 pontos. E a gente foi indo, ó. E quando a gente tem um stop pequeno, 0,56 pontos, 0,66, são stops pequenos quando a gente erra uma operação. E aí você pode ver aqui as operações, ó, desse setup. Tá, ó, tá aqui, ó, essa última operação que a gente fez aqui. No caso, a gente acabou estopando 1%. Lembra que eu te falei que você tem que puxar o stop 1% acima do seu ponto de entrada? Então foi isso que a gente fez aqui. E a gente encerrou essa operação antes de pegar todo esse retorno do mercado aqui caindo, certo? Então tá aí, ó, mostrando as operações da estratégia para que você possa ver como que esse setup funciona. Tá certo? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acesse o nosso site para você conferir mais sobre esse trabalho, conhecer aí todos os materiais que a gente oferece, todos os treinamentos, se você quiser aprender mais de como calcular as estatísticas e obter setups para a bolsa de valores. Tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo desenvolvendo setups para vencer na bolsa de valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.